Fala pessoal, bem-vindos aqui à nossa semana de análise fundamentalista e valuation. Meu nome é Felipe Pontes, para quem não me conhece, e nesta primeira aula eu vou falar com vocês sobre o impacto do Covid-19 nos fundamentos das nossas empresas que estão listadas em bolsa. O que é que eu devo esperar de impacto dessa pandemia, dessa quarentena, nos fundamentos das minhas empresas? Será que vai ter um impacto forte? Será que não vai ter um impacto forte? Como é que isso vai impactar as empresas? Como é que isso vai impactar a contabilidade e o que é que eu devo esperar para o futuro com relação a esses efeitos? Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Pontes, como eu já disse antes. Minha formação é toda na área de contabilidade. Eu sou bacharel, mestre e doutor em ciências contábeis. Minha linha de pesquisa sempre foi em formação contábil para o mercado de capitais. E eu sou investidor também desde da faculdade. Então, minha pesquisa toda acadêmica no mestrado e doutorado foi relacionado com o que eu fazia com os meus investimentos. Então eu juntava aquela prática de investidor com a teoria que eu pesquisava para poder formalizar um estilo de investir que eu achasse que fosse melhor usando a ciência ao meu favor. Então é isso que eu ensino para vocês em todos os meus cursos, né? É isso que eu ensinava na universidade, quando eu era professor da Universidade Federal da Paraíba, até o final do ano passado, 2019, e é isso que eu ensino no Traders Club todo dia, nos nossos canais, principalmente no canal Master Evaluation. A gente discute várias ideias de investimento lá, baseado em ciência, evidência científica e dados das empresas. Além disso, além de investidor individual, eu também sou gestor de um clube de investimentos. Clube de investimento é como se fosse um fundo, só que menos burocrático e mais fechado para um grupo menor de pessoas. Então, nesse clube eu faço a gestão com dois outros professores também da área de finanças e contabilidade, e nós gerenciamos o dinheiro das nossas famílias e amigos mais próximos por lá. Eu também sou autor do blog Contabilidade MQ, Contabilidade e Métodos Quantitativos, onde eu juntava conhecimentos quantitativos de estatística e matemática aplicada com contabilidade para poder tomar decisões de investimentos melhores. Eu já trabalhei com algumas coisas relacionadas à contabilidade pura, mas sempre com foco em investimentos. E minhas pesquisas também são todas nessa área, como vocês podem ver no final, finanças aplicadas, informação para o mercado de capitais, seja contábil ou não, avaliação de empresas e assimetria informacional. Então, meu foco sempre foi esse, mercado de capitais, aplicando tudo que eu estudo para poder ganhar dinheiro na bolsa. Então, a pauta do dia eu dividi aqui em 4 pontos gerais. No primeiro deles, a gente vai ter um overview do impacto geral do Covid-19 nos fundamentos das empresas. Depois dessa apresentação geral, nós vamos comentar aqui sobre empresas específicas, e aí eu selecionei 3 delas, na verdade são 4, né? A Porto Belo, a Via Varejo e educacionais. Eu me baseei em algumas coisas relacionadas a ser educacional e a Cogna. No final dessa aula vai ter um link para vocês aí de um texto que eu comento sobre outras empresas também, um texto e um podcast. E aí a gente entra nas questões contábeis específicas para ficarmos atentos no primeiro trimestre de 2020 e finalizamos com esses materiais adicionais para estudo que vocês devem ler após essa aula. Bom, então vamos começar aqui com o impacto overview, não, a visão geral do impacto do Covid-19 nos fundamentos das nossas empresas. Então, para quem não está muito por dentro do que está acontecendo, eu acho difícil, né? Mas é importante eu recapitular isso. Nós estamos vivendo a quarentena ainda, que começou ali na primeira quinzena de março, aproximadamente ali por volta do dia 11 de março, a OMS decretou a pandemia e aí nós começamos aos poucos a entrar em quarentena. Quando nós entramos em quarentena, na verdade antes de entrar em quarentena, algumas empresas já fecharam suas lojas. Por exemplo, lojas Renner fechou antes. E aí isso me sinalizou, eu comentei lá no Traders Club sobre isso, num texto que eu publiquei lá no Trader Ideas, que é onde a gente compartilha as nossas ideias de investimento. Eu comentei que aquilo era um sinal de que outras empresas também fechariam as portas. A Renner fechou, a Renner tem muita exposição física, então o que é que impede das outras fecharem? Por questões institucionais, de proteção dos clientes, proteção dos seus funcionários, era normal que as empresas fechassem, né? Então, antes de decretar a quarentena geral, de forma generalizada, nós tivemos algumas empresas que fecharam. Então, basicamente, nós perdemos a receita do mês de março toda. As empresas perderam, basicamente, quem tem muita exposição em loja física, um mês de receita do primeiro trimestre, certo? Isso é muito ruim. Então, principalmente no varejo em geral, que a gente já tem um primeiro trimestre ruim, isso foi bem ruim. E aí,
uma coisa muito ruim disso, além de todo mundo estar perdendo emprego e as empresas estão perdendo receita, é que a gente vai ter uma quebra estrutural na recuperação de resultados das companhias. A gente vinha vendo as empresas recuperando bem os resultados, as empresas se recuperando da última crise que nós passamos, e aí, infelizmente, essa pandemia gerou uma quebra estrutural. A gente quebrou aquela sequência ali de bons resultados. Eu trouxe aqui um dado para vocês e eu vou explorar melhor esse dado na próxima aula dessa semana de Análise Fundamentalista Evaluation, quando eu vou apresentar um estudo de caso para vocês. Eu trouxe aí os dados do ICVA, né, que é o Índice Cielo de Varejo Ampliado. A gente vê que as vendas ano a ano, comparando ano a ano, em janeiro teve um crescimento de 3,1% em relação a janeiro de 2019. Fevereiro, a gente teve um crescimento no varejo de 5,2% em relação a fevereiro de 2019. Isso em termos reais, já descontado a inflação. Se a gente pegar fevereiro, por exemplo, sem tirar o efeito da inflação, nós tivemos um crescimento de venda de 9, alguma coisa por cento. Então foi um crescimento bem forte. E aí, infelizmente, depois tudo desandou. Na nossa próxima aula eu vou explorar melhor esses detalhes com gráficos para a gente ver o exemplo da Via Varejo, certo? Eu vou mostrar um caso da Via Varejo para vocês, uma análise rápida sobre o risco de falência da empresa. Bom, e aí eu comentei, né, que quem tem muita exposição em loja física vai ser mais afetado no pós-Covid. A gente vê que o consumo de bens duráveis chegou a cair 42% e o consumo de serviços chegou a cair 53%. Isso é muito, muito ruim, a gente vai ver muita empresa quebrando e só as mais fortes vão sobreviver. E as mais fortes estão na bolsa, né? Então é importante que a gente saiba escolher bem qual é a empresa que está bem posicionada, que está com risco baixo de falir, que tem caixa suficiente para suportar essa crise, para a gente ficar alocado, nosso capital ficar alocado nas vencedoras, nas empresas que vão sair fortes dessa crise. As crises têm um lado bom, se a gente pode dizer assim, que faz com que a gente se fortaleça, né? E as empresas não são diferentes. As empresas vão se fortalecer, aquelas que sobreviverem vão sair muito mais fortes e muito melhores dessa crise. Especificamente na construção civil, a gente via a construção civil se recuperando, principalmente aqui em São Paulo. Quem acompanha o mercado, acompanhou a Trisul, né? A Trisul saiu de R$2 para R$16, bem rápido, porque a Trisul tinha um bom banco de terrenos, land bank bem forte, estava lançando muito e muito forte, captando muito dinheiro. E aí a preocupação com a Trisul era, na verdade, se eles iam conseguir repor aqueles bancos de terrenos para fazer novos lançamentos no futuro. Não era nem se eles iam conseguir vender, era ter terreno bom para construir e vender. E aí agora tudo mudou, né? A gente dá um passo atrás de novo. Com os bancos a gente vai ver risco de inadimplência sendo elevado, principalmente bancos públicos que devem ter incentivos estatais para proteger empresas, né? Então a gente vai ver bancos assumindo risco adicional para poder segurar essas empresas daí. Então é muito bom ficar ligado nos bancos, principalmente aqueles que são muito focados em varejo e muito focados em empresas pequenas. Entrando agora nos comentários específicos sobre algumas empresas, eu trouxe 3, né, para comentar, 4 na verdade, 2 eu juntei numa coisa só. Primeiro eu vou falar da Porto Belo. A Porto Belo, por que eu peguei Porto Belo, Via Varejo e as educacionais? Porque elas divulgaram o resultado do quarto trimestre de 2019, do ano passado, quando a gente já tinha começado a quarentena. Então já dava para sentir ali o clima do que estava acontecendo. Então, a Porto Belo reportou que no varejo tradicional, já no início da pandemia no Brasil, eles tiveram redução de pedidos. Provavelmente as pessoas já ficando assustadas que poderiam perder empregos, né, não vão reformar a casa, ou com medo de contratar pessoal que trabalha com reforma de casa e acabar fazendo com que a doença chegasse na sua casa por meio dessas pessoas. Então, o varejo tradicional na Porto Belo, que trabalha com cerâmica e produtos relacionados a reformas de casa, apartamentos, etc., eles tiveram a redução de pedidos já no início da pandemia, eles reportaram isso. No mercado externo, eles vendem para fora do Brasil também, Estados Unidos e Europa. Houve redução de embarques, mas não teve cancelamentos de pedidos no primeiro trimestre, certo? Isso é o que a gente já sabe. Por quê? A Europa foi onde, depois da China, né, estourou forte. Então, os embarques para a Europa, apesar dos pedidos não terem sido cancelados, foram reduzidos, porque não estavam conseguindo levar os produtos aqui do Brasil para lá por meio de navio. E aí depois veio os Estados Unidos em seguida, né? Então a gente teve essa redução de embarques.
no geral, mas no primeiro trimestre não teve nem cancelamento nem redução de embarque para os Estados Unidos. No segundo trimestre a gente deve ver isso. O maior impacto de fato foi no mercado nacional, para Porto Belo especificamente, e para obras teve queda nas vendas, mas não tão expressivas. Mas no varejo tradicional, de pessoas comprando da empresa para reformarem suas próprias casas, sim, a gente viu queda expressiva. Entrando na Via Varejo, que talvez todos vocês conheçam, né? Quem é interessado em ações já deve ter ouvido falar na Via Varejo, é um caso bem complicado. A gente tem que ficar de olho principalmente no caixa. No início da pandemia começaram a surgir vários boatos de que a empresa ia quebrar, então por isso que eu fiz alguns estudos para analisar se a empresa ia quebrar e qual era a chance disso acontecer. E esse estudo vai ser apresentado para vocês na nossa próxima aula dessa semana de Análise Fundamentalista e Valuation. Então fica ligado na próxima aula que eu vou falar disso. A gente tem que analisar muito de perto essa questão do caixa da empresa. A empresa já estava numa situação ruim e aí agora piorou, né? Por outro lado, eles têm focado em aumentar as vendas online e isso pode dar uma segurada no caixa. Eles informaram, inclusive, recentemente, semana passada, que eles deram alguns passos adiante nessa questão de vendas online. Inclusive, eles estão vendendo, os vendedores, eles estão dando possibilidade dos vendedores funcionarem como se fossem uma loja. Então, o cara pode vender pelo WhatsApp, fazer entrega. Eles mostraram um caso de uma vendedora numa cidade menos desenvolvida, e a vendedora, a pessoa que queria comprar na zona rural, não estava conseguindo passar o cartão, então a vendedora já conhecia a pessoa e aí pegou os dados, fez a compra, recebeu na casa dela e aí foi de moto entregar 3 ventiladores na zona rural dessa pessoa que não estava conseguindo comprar. Então a Via Varejo está de fato dando algum jeito para suportar melhor esse período de quarentena. Outro ponto que é importante a gente prestar atenção é que a nova diretoria estava muito esperançosa, muito confiante com a venda da sua marca Bartira, né, que é a de imóveis, venda de imóveis. E aí, infelizmente, isso deve ser bem atrasado, o aumento das vendas de imóveis, porque dificilmente alguém compra móveis online, né? É difícil. Eu, particularmente, estou trabalhando em home office, não tenho uma cadeira adequada para sentar aqui na mesa, e aí acabo o dia com o pescoço doendo, as costas doendo, tudo doendo, porque não estou conseguindo sentar direito e nem quero comprar uma cadeira online. Eu quero testar a cadeira, sentir bem, ver se ela não é muito quente, se o ajuste é bom. Então isso, infelizmente, nesse período de quarentena foi bem atrapalhado para a Bartira na Via Varejo. Só para vocês terem uma ideia, só 8% das vendas de imóveis são online, então é muito pouco, é próximo de zero. Então a gente de fato não pode contar muito com as vendas de imóveis crescendo forte agora nesse período de quarentena. E aí, por fim, sobre a Via Varejo, eu vou comentar mais sobre a Via Varejo na próxima aula, certo? Então a gente vai ter uma aula basicamente só para falar dela, mas eu quero destacar também que a empresa finalizou a investigação de fraude agora no quarto trimestre de 2019, e aí não devemos ter muitas novidades com relação a isso. Porém, sempre tem um esqueleto escondido, né? Então é possível que aconteça alguma coisa. A companhia não tem a expectativa de que apareça muita novidade, mas é bom a gente ficar ligado para ver se não aparece mais nenhuma novidade com relação a isso. Quanto em troca de gestão, é muito comum tirar os esqueletos do armário para limpar tudo e começar do zero. Sobre as educacionais, eu acompanhei a divulgação do resultado da Croton e da Cira Educacional, né, resultado do quarto trimestre, para tentar sentir o clima de como é que estava no setor educacional essa questão do impacto da quarentena. Então, no geral, a preocupação maior é com a retenção de alunos, principalmente aqueles alunos que já estavam meio que desmotivados de continuar no seu curso, né? Então, na quarentena, o cara aproveita e cancela a matrícula, já não quero mais e sai, certo? E aí o processo de captação de novos alunos também foi prejudicado, porque a empresa precisa fazer o corpo a corpo, tem, claro, muita presença digital também, mas precisa fazer corpo a corpo, ir em eventos, entregar panfleto, conversar com a pessoa, ir em empresas para tentar fazer parceria com os funcionários da empresa. Então tudo isso ficou meio atrapalhado também com essa quarentena. E aí, no final das contas, o que é que o Covid-19 pode trazer para as educacionais? Aumento de inadimplência, principalmente após abril. Então a gente não deve ter um efeito forte de inadimplência agora no primeiro trimestre de 2020, porque foi só um mês, né, de quarentena,
mas esse mês acumulado com mais um mês de abril e sei lá, se em maio a gente vai continuar também em quarentena, isso pode fazer com que aumente a inadimplência do setor educacional. É possível que a gente veja também tentativas mais agressivas de tentar renegociar a matrícula. O cara diz, não estou assistindo aula, estou assistindo online só, mas o meu curso é presencial, então eu não quero pagar todo. Então a gente pode ver uma renegociação mais pesada de matrícula, de mensalidades nesse sentido e redução na captação de alunos, né? A empresa deve perder alunos e não vai conseguir captar tão bem. Então isso tudo impacta a receita e os fundamentos em geral da companhia. Especificamente sobre a Cogna, ela informou que o processo de captação de alunos continua no nível superior. Eles têm uma boa presença digital, então eles estão conseguindo captar alunos, porém, para o ensino básico aí já fica mais difícil. Então, o ensino básico na Cogna vai ser bem afetado com essa quarentena. Então, fiquem muito ligados aí nesses balanços que vão sair agora. Questões contábeis para a gente ficar atento a partir do primeiro trimestre de 2020. Eu selecionei 2 pontos que eu acho que a gente vai ver muito esse ano todo, não só no primeiro trimestre, mas no segundo e em diante, até que acabe tudo e a gente volta a viver normalmente. O primeiro deles é a recuperabilidade de ativos, aquele famoso teste de impairment que ficou muito famoso com o caso da Petrobras, né, que fez um monte de impairment de investimentos ruins que a empresa tinha e teve que dar baixa. O que é esse impairment? Na verdade, o que é a recuperabilidade de ativos? Um ativo ele precisa ser registrado na contabilidade por um valor que a empresa consiga recuperar o investimento. Um ativo nada mais é do que o investimento que a empresa fez. O ativo são os investimentos que a empresa fez, né, os bens e direitos, dizendo assim de uma forma mais simples, são as aplicações dos recursos da empresa. E a gente tem os passivos e o patrimônio líquido. O passivo é o capital de terceiros, o patrimônio líquido é o capital dos sócios, que financia esses ativos, certo? Então, o ativo é um conjunto de investimentos, basicamente, que a empresa tem. Porém, para esses ativos estarem registrados na contabilidade, eles precisam ser recuperáveis. Não faz sentido eu usar, por exemplo, esse computador aqui e deixar ele lá no meu balanço se ele não está mais funcionando, certo? Não faz o menor sentido. Então, eu preciso dar baixa nesse ativo que não funciona mais. As empresas fizeram vários investimentos. Por exemplo, fábricas, por exemplo, máquinas, algumas coisas vão ficar obsoletas. Então, eu tenho que dar baixa nesses ativos fazendo o teste de recuperabilidade, que é o teste de impairment. Então, essa parte que eu não vou mais recuperar do investimento, eu tenho isso tudo de investimento, essa parte que eu não vou recuperar, eu tiro do ativo e lanço lá no resultado da empresa. Ou seja, eu vou reduzir o ativo da empresa, a quantidade de investimentos que ela tem, e vou reduzir o lucro em consequência. Então o lucro vai ser menor, certo? Qual é o impacto disso? Dividendos menores também, desempenho pior, então tem muito impacto na análise do desempenho da empresa. Então muito cuidado com os impairments. Em seguida também nós temos a possível criação de reservas para contingência e além disso, eu acho que a gente deve ter reservas para contingência sendo criadas, mas a gente pode ter também reservas de lucro a realizar sendo criadas e redução de proposta de pagamento de dividendos para proteger o caixa, certo? O que é uma reserva? Uma reserva é uma conta dentro do patrimônio líquido da empresa que eu pego uma parte do lucro e reservo, como o nome diz, para alguma coisa. Reserva para contingência é uma reserva para proteger o capital da empresa para alguma coisa que a empresa espera que aconteça. Por exemplo, se a Vale espera que uma barragem nova vá cair, então a empresa já se antecipa, já cria essa reserva para contingência para segurar qualquer prejuízo que a empresa venha a ter, para pagar despesas com a população que ela acabou com a vida. Então essas reservas servem para isso, para que a empresa possa investir e segurar a barragem, então serve para coisas desse tipo. Com o Covid-19, muitas empresas podem criar essas reservas para segurar prejuízos futuros, segurar problemas que a empresa venha a ter a partir desse Covid. De lucros a realizar, é uma reserva que a empresa faz porque ela reconhece lucro pelo método de equivalência patrimonial, por exemplo, vocês podem aprender no meu curso. A empresa reconhece um lucro que ainda não está no caixa dela. Então, para não pagar dividendos em cima disso e a empresa poder precisar desse dinheiro para combater o Covid, por exemplo, o efeito do Covid nela, a empresa pode criar reserva de lucro a realizar, porque o lucro ainda não está no caixa dela para reduzir dividendos. A CEMIG, por exemplo, fez isso. A CEMIG é uma delas. Foi a primeira empresa que eu vi a fazer isso nesta temporada de balanços, antes mesmo de sair o primeiro trimestre. No balanço do quarto trimestre, eles já estavam vendo o impacto do Covid, resolveram criar essa reserva de lucro a realizar para não pagar dividendos acima do que
eles tinham transformado em caixa. Então, de forma geral, a gente deve ter aí redução de pagamentos de dividendos, seja por meio de reserva para contingência, reserva de lucro a realizar, ou mesmo uma proposta menor de pagamento de dividendos pelas empresas, pagar apenas o mínimo necessário. Existe ainda uma outra coisa. A empresa pode, inclusive, propor não pagar nem o mínimo de dividendos. É possível. Como? Se a empresa tiver em dificuldade financeira, que é o que nós vamos ver na nossa próxima aula com o caso da Via Varejo. A Via Varejo poderia argumentar que está em dificuldade financeira e não pagar dividendo nenhum, nem mesmo obrigatório, certo? Então dá para usar inclusive esse outro argumento que é previsto na Lei 6.404, que é a lei das sociedades por ações, que são as empresas que estão na Bolsa. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre o caso da Via Varejo, analisando o risco de falência. Eu vou ensinar vocês como calcular risco de falência da empresa, risco de insolvência. Vou entregar uma planilha gratuitamente para que você possa calcular isso na sua própria empresa, certo? Então, além disso, eu deixo esses outros dois materiais. Tem um texto que eu comento sobre a expectativa da temporada de balanços e tem também um podcast falando da temporada de balanços aqui no Brasil e nos Estados Unidos, certo? Então, recomendo que todos vocês assistam o podcast e leiam esse texto para ficar bem informados. Bom, então, obrigado pela atenção e eu aguardo você na nossa próxima aula. Vamos falar sobre como estimar o risco de uma empresa quebrar com o caso da Via Varejo e eu vou falar também sobre a Oi. Já adianto aqui, não vou deixar tanta surpresa não. E aí, por fim, depois dessa segunda aula com o caso da Oi, vamos ter a nossa live para discutir algumas dúvidas. Então, aguardo você lá, chama todo mundo aí para assistir isso aqui. Valeu!